Fala rapaziada, beleza? Rogério Lacerda com mais um vídeo para você nesse canal. E hoje nós vamos para o nosso 7º capítulo da nossa série dissecando álbum do Pink Floyd. Semana passada, você sabe, viemos com o Meddle e hoje nós vamos vir com Obscured by Clouds, disco de 1972, lançado dia 2 de junho. Esse disco ele tem algumas curiosidades. Ele foi gravado durante uma turnê que a banda estava fazendo ali entre a França e o Japão, e eles gravaram esse disco, segundo alguns dizem, algumas fontes dizem 2 semanas, e algumas fontes dizem que em 2 dias em que eles ficaram trancados no estúdio. Como é que esse álbum surgiu? Eles terminaram ali de gravar o Meddle em 71 e começaram as turnês. Ali a banda, que estava mais ou menos sem criatividade no começo de 71, volta a mil com toda a criatividade do mundo. Só que eles já estavam num projeto de um novo disco que seria lançado em 73, chamado The Dark Side of the Moon, que veio a ser a obra seminal do Pink Floyd, a obra-prima deles, o disco mais vendido da banda e um dos discos mais vendidos da história. Até hoje vende The Dark Side of the Moon. E tinham acabado de lançar um Meddle. E eles, no meio de uma turnê que estava rendendo pouco dinheiro para eles, inclusive eu li uma matéria que dizia que os Rhodes da banda estavam ganhando mais dinheiro com os shows do que o Pink Floyd, porque eles estavam tendo muito gastos com os shows que refletiam no bolso deles, não era da gravadora. Eles acabavam ganhando pouco dinheiro, tanto que você viu lá no período da turnê do The Wall, que diz a lenda que o Richard Wright ganhou mais dinheiro com a banda depois que ele foi demitido pelo Roger Waters, porque ele tinha um saláriozinho dele certo ali para tocar a turnê do The Wall, nos shows do The Wall, porque era muito dispendioso um show. E estava acontecendo isso com o Pink Floyd. Então eles estavam o caixa ali no vermelho. O que acontece? E eles já produzindo esse disco espetacular chamado Dark Side of the Moon, eles compraram um sintetizador chamado VCS3, já começaram a fazer várias experimentações, as composições todas prontas, e dizem as más línguas que até a capa do The Dark Side já estava pronta quando eles perceberam que a grana estava curta e receberam um convite do Barbra Schroeder. É o mesmo Barbra Schroeder, lá do More, que fez um sucesso a trilha sonora, né? Sucesso considerável. E o filme também não ficou tão mal, né? Eu não vi o filme ainda. E o Pink Floyd já tinha feito ali The Committee, a trilha sonora do The Committee, depois fez More, pro mesmo Barbra Schroeder, fez também algumas músicas pro Zabriskie Point, né? E falaram o seguinte: não, a gente vamos fazer essa trilha sonora, que é uma grana que a gente precisa, a gente faz rapidinho aí, aproveita que a gente está aqui na França, a gente faz rapidinho essa trilha sonora, cara, né? Aí beleza, aceitaram o convite do Barbra Schroeder para produzir essa trilha sonora. Foram para o estúdio chamado, esse nome que é legal, né? Chateau de Reville. É o estúdio onde eles foram na França, que depois foi chamado de Ronk Chateau. Por quê? Porque quando o Pink Floyd entrou por uma porta, o Elton John estava acabando de gravar o seu disco, né? Ronk Chateau. Ele tinha acabado de sair com o Elton John e o Pink Floyd estava entrando ali para compor as músicas do La Valle, que viria a ser o nome do filme do Barbra Schroeder. O filme conta a história de uma mulher chamada Vivian, que ela, insatisfeita com a sua vida, ela entra numa viagem espiritual para transcender, encontrar o seu caminho. E ela vai para Nova Guiné, onde ela encontra com pessoas que estão com o mesmo objetivo,
e por aí vai. Tem um lance de umas penas místicas e aquela coisa toda. Aí então o Pink Floyd foram para lá para gravar essas músicas. A bem da verdade, o que ocorre é que o Pink Floyd não estava muito interessado em fazer uma obra grandiosa. Era só uma trilha sonora para um filme. Porque a obra grandiosa que eles almejavam fazer já estava em andamento, que era o disco lá, Dark Side. Eles falaram, não, vamos pegar essa grana. E ali começaram a gravar, né? Usando esse sintetizador que eles estavam empolgados. E vamos começar a falar das faixas. Vou mostrar para você aqui, ó, um CD. Essa capa aqui, ela foi bolada também pelo Storm Thorgerson em parceria com Aubrey Powell. Aubrey Powell, que era o parceiro aí do Storm Thorgerson, da Hypnosis, mais uma vez, claro que você sabe. E eles estavam passando algumas cenas do filme e dando pausa para pegar um frame, igual fizeram com o Moore, né? E o Moore pegaram aquelas pessoas perto daquele moinho e fizeram a foto. Aqui é a mesma coisa, a mesma história. Eles estavam passando lá filme e de repente o projetor ele engasgou numa cena que tinha um cara numa árvore, tentando pegar alguma coisa, uma fruta, alguma coisa. Tava ali na árvore, segurar um galho. E aí ficou essa imagem travada no projetor. O que eles fizeram? O Aubrey Powell falou assim, vamos usar essa imagem. E tá aqui a capa do disco. Posteriormente, o Barbara Schroeder falou assim, a banda não estava interessada em fazer uma boa capa, porque ele não gostou da capa. Eu acho a capa bacana. O Barbara Schroeder não gostou da capa e ele disse que a banda escolheu usar essa capa porque era uma capa feia, porque eles intentavam lançar um disco com a capa espetacular, como eu disse no começo, que dizem as lendas que quando começaram a gravar o Obscured by Clouds, a capa do Dark Side já estava até pronta, né? Não sei se é verdade. E tá aí, ó, encarte, né? As letras são somente 6 canções com letras. As cenas do filme. O povo na sua viagem transcendental, atrás das penas místicas. Eu não vi o filme, mas dizem que tem um lance de umas penas aí que eles vão atrás das penas. Eles vão parar no meio de uma tribo, né? No lugar lá da Nova Guiné, fora do mapa. Tá aí, ó. As cenas do filme. Pouca gente deve ter visto, não sei nem se tem no YouTube pra ver. Não tem nem foto da banda aí. Tá aqui. O CD. Na foto de trás. E na verdade o CD era para se chamar La Vallée. Perdoe meu francês. O filme era para se chamar La Vallée, mas teve um problema do Pink Floyd com os produtores. E o Pink Floyd decidiu colocar o nome do disco Obscured by Clouds. Tanto que quando o Pink Floyd lançou o disco, o Barbara Schroeder sabia que o Pink Floyd vendia, né, e que ajudaria a vender o filme, colocaram o nome do filme La Vallée Obscured by Clouds, abre e fecha aspas, para não dar mole, né? Já tinha pago ali a produção da banda, né, das músicas, e eles começam a fazer uma música que é a faixa título do disco, usando muito esse novo sintetizador, esse VCS3, a música que é composição do, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, do David Gilmour com o Richard Wright. E o que acontece?
o Nick Mason usa uma bateria eletrônica. Ele usa uma bateria eletrônica nessa música. E fica aquele sintetizador parecendo um filme de terror. Inclusive a música que, segundo eu li, é a que abre o filme. Obscured by Clouds, faixa título. Aí entra o David Gilmour com aquela guitarra característica dele, que você já vê alguns sinais dela em Meadow, fazendo ali, né, a festa. Uma faixa interessante, mas curta, como todas as músicas desse disco. As músicas não passam de 6 minutos. E ali o Richard Wright experimentando ali o seu novo sintetizador. Em seguida entra uma música lá de Purple, chamada... Vamos ver aqui, ó. When You Ring, When You Were In. É uma música que essa frase aí eles tiraram de um comentário do road deles, o tal de Chris Adamson. E quando eles falavam assim, ô Chris, tem que fazer isso, dá pra você. Ele, tô dentro. Tudo dele era assim, tô dentro. Então eles acharam engraçado colocar esse nome nessa música, que também é uma faixa muito pequena. É uma faixa mais agitada, tem uma cara de Deep Purple, como eu falei para vocês. Tem novamente David Gilmour aí com suas guitarras, todo mundo tocando. E ela vai terminando num fade out bem longo, para agora entrar a música chamada Burning Bridge, a composição do Richard Wright, a música, com a letra do Roger Waters. E essa música ela é bacana porque ela é num compasso de 6/4, tem uns órgãos super interessantes, e ali o David Gilmour e o Richard Wright dividem os vocais, né? O vocal do David Gilmour entra no estéreo do lado esquerdo, canta algumas frases, e depois entra o vocal, a voz do Richard Wright do lado direito. Você no fone, você tem essa divisão. É uma música também que é um prenúncio aí para algumas coisas que você vê no The Dark Side of the Moon. E eles doidos para acabar a gravação, para voltar à gravação da sua obra principal, né? Mas é uma música bem interessante, é uma música bacana. E eu vou falar mais dela um pouco mais à frente, né? Porque ela tem ligação com a música que vem no final do lado A no vinil. Em seguida nós vamos para uma música chamada The Gold. It's in the... Uma música mais agitada, um rockzinho, que não era muito a cara do Pink Floyd, nada que se compare a The Nile Song, que de uma trilha sonora era muito melhor do que essa música. Mas é uma música interessante aí, com David Gilmour no vocal, uma música bem diferentona, né? E todas as músicas desse disco, elas não são muito bem trabalhadas. A bem da verdade é que elas são músicas que se dá a impressão de que elas não foram terminadas. Alguns até criticam o disco e dizem que ele tem cara de demo, mas a música é até decente. Por falar em música decente, nós vamos para a seguinte, que se chama What's the Deal? Aí sim, aí é um musicaço aí, a música do David Gilmour, com as letras do Roger Waters. Uma música extraordinária, o David Gilmour com várias linhas de vocais, uma sobrepondo a outra, ali uma música meio acústica, com violões. Poderia entrar muito bem ali no Meadow. A música tem até um pouco da cara do Meadow, e bem, aquela coisa do Wish You Were Here, não tem muita coisa nela, mas ela é muito bonita, essa música. Inclusive essa música, ela foi tocada pelo David Gilmour na sua turnê de 2006 para o álbum On an Island, e depois também tá no DVD, e depois também ele lançou no vinil, só na edição de vinil ao vivo do Live in Gdansk 2008. Uma música muito bacana. Eu achava até que essa música deveria ter sido tocada mais pelo Pink Floyd, mas depois da gravação do disco ela não foi tocada mesmo. Musicaço. Em seguida vem uma música chamada Mudman, Homens Lama, que é praticamente a mesma música, a Burning Bridge, só que agora compasso de 4/4.
É uma música muito maneira ali, com um órgão bacana do Richard Wright, que está brilhando nesse disco, né? Na verdade, esse disco é um disco que ele não tem, assim, nenhum membro principal. Todo mundo, Roger Waters está ali nas letras, com exceção de uma música. E todo mundo está trabalhando em parceria nesse disco aí, entregando seu... Eu acho que foi um milagre eles gravarem esse disco inteiro em 2 dias. Mas 2 dias há de convir que não dava para fazer algo na pompa do Aston Martin Hatchmada, nem do Medal, né? E realmente não ficou. Aí tem essa música, Mudband, que é muito bacana, tem uma guitarra do David Gilmour, que tu vê também que ele está se soltando muito mais como guitarrista. Ele está começando a aparecer, eu vi uma entrevista dele, inclusive, ele dizendo que ele não queria aparecer com nenhum guitarrista ali da época, que ele queria fazer o som próprio dele, não precisava ser muito virtuoso, mas ele queria fazer um som que as pessoas percebessem que era dele, ele estava curtindo fazer. E realmente, a partir ali dos 2 discos anteriores para cá, tu já vê ali David Gilmour com cara de David Gilmour. E por falar nisso, em seguida vem a música chamada Childhood's End, uma composição inteira dele, e eu considero a melhor música do disco. Não sei se você considera, inclusive, eles depois da gravação, foi uma das poucas músicas que vieram a tocar, né? Nos shows até, se eu não me engano, 73, e foi ressuscitada depois, se eu não me engano, pela banda do Nick Mason. Acho que a banda dos Assassin for Secrets do Nick Mason que tocou essa música. E tá aí, cara, um musicaço. O título Childhood's End é baseado no título de um livro do Arthur C. Clarke, de 1953, que conta a história de alienígenas pacíficos que vêm à Terra em missão de paz, né? O David Gilmour tirou aí o título desse livro do Arthur C. Clarke, inclusive algumas frases da música, a letra dele escreveu bem. Ele não escreve bem como o Roger Waters no disco. As letras do Roger Waters são muito boas, apesar da pressa. As letras do Roger Waters são muito boas nesse disco. E o David Gilmour escreveu também uma letra muito decente para Childhood's End, uma música que ela tem a cara do Time. Vou dar uma escutada para ver se ela não tem tipo um negócio da Time, né? A bateria muito bacana, tá todo mundo tocando bem ali, é claro, ele na música dele, a música total autoria dele, ele botou o melhor solo, né? Música aí espetacular, chamada Childhood's End. Tá aí a música muito bacana. Em seguida vem a música totalmente do Roger Waters, chamada Free For. Engraçado sobre o nome dessa música, que ele tirou essa música daquela contagem. 1, 2, 3, 4. Aí o título da música é uma música alegre, que virou single nos Estados Unidos. Ela virou single nos Estados Unidos, teve um certo sucesso, mas foi só lá, tocou em algumas rádios, né? E ela é o hit do disco, né? Apesar de eu não concordar, ela é o hit do disco. Ela é uma música meio também blues, né? É aquela coisa, ela é meio alegre, engraçado, tem um pouquinho de Beatles ali, naquele arranjo dela. Mas a letra fala sobre mortalidade, cara. Fala sobre morte. Depois da Corporal Craig é a próxima música a mencionar a morte do pai dele. Eu sou filho do homem morto. É uma das frases da música. E você tá lá batendo a cabeça, a música toda alegrezinha, com uma letra tenebrosa. É o Roger Waters fazendo das suas. Ele sempre gostou de fazer isso, né? E tá aí essa música que tá ali, Free For. Em seguida vem uma música que aí eu acho essa música muito bacana, mais uma composição do Richard Wright, igual a Burning Bridge. Richard Wright fazendo a melodia e o Roger Waters fazendo a letra. É mais ou menos uma continuação de Summer of 68, que tem uma letra que fala sobre um amor passageiro. Inclusive até no final da letra, o Richard Wright, que canta, faz o vocal principal. O David Gilmour canta 4 músicas, uma ele divide com o Richard Wright. Canta 3 sozinho. Uma o Roger Waters canta sozinho,
que é a Free For, e Stay, que é a composição do Richard Wright com letra do Roger Waters. É a voz do Richard Wright, que, cara, eu particularmente, eu fico até pensando o porquê do Richard Wright ter desaparecido tanto, cara. Ele foi sumindo. Tu percebe que o Richard Wright, ele veio assim, ó. Não, tô desse lado. Ele veio assim, ele foi desaparecendo. Até que no The Wall ele desapareceu quase que por completo. Pouca coisa se vê do Richard Wright no The Wall. Se reconhece dele. Eu reconheço alguma coisa dele em Hey You. Tem aquele teclado, né? Apesar do grande trabalho que ele fez em Animals, mas ele veio cada vez fazendo menos. Não sei se é por causa da característica dele introspecta. Enfim, tem uma música muito bacana. Aquele refrão dela é extraordinário, Stay, que veio a ser o lado B do single Free For. E para mim aqui é a segunda melhor música do disco, depois de Childhood's End. E a terceira, é claro, aquela música espetacular, What's a Deal, do David Gilmour lá e do Roger Waters. E para encerrar o disco, uma música chamada Absolutely Curtains, que é uma música que parece um pouco com a Salsa for Secrets, tem um pouco daquele clima ali. E no final tem uma tribo chamada Magupa cantando os últimos minutos da música, que é uma música bem atmosférica, meio psicodélica, sombria, e termina com essa tribo cantando ali, fazendo um canto no final desse disco, e o disco termina assim. É um disco que ele foi obscurecido, cara, como diz o título, pelo Meddle, que foi um grande sucesso, e pelo... Ele mal poderia ser, como é que eu vou dizer assim, trabalhado, divulgado, porque logo em seguida veio Dark Side of the Moon, que acabou por obscurecer totalmente esse disco. Lembra que um tempo atrás eu falei que até pouco tempo atrás nem More, nem Obscure by Clouds era considerado discografia oficial do Pink Floyd? Pois é. Mas um disco que é um disco muito bacana. Ele tem seus defeitos sim, mas ele tem suas qualidades, ele tem suas virtudes. É um Pink Floyd fazendo música rápida e fácil. E mesmo quando eles fazem isso, fazem da mais alta qualidade. Eu tiraria aí 3 músicas desse disco para botar em coletâneas do Pink Floyd, com toda certeza. Apesar de eu achar que o Pink Floyd não funciona com coletânea, eu acho que as músicas, os discos do Pink Floyd tem que ser ouvido na totalidade, do começo ao fim. Acho que coletânea para Pink Floyd não funciona. Tá aí esse disco, não tem muito o que falar dele. Foi lançado aí em junho, como eu já disse. Chegou ao 6º lugar no Reino Unido e 46º lugar nos Estados Unidos. E muito mal ele começou a ser divulgado, né? Porque a banda, logo assim que gravou e entregou o trabalho ali, já estava fazendo aquele ao vivo em Pompeia, né? Que ali eles já focaram naquele e ainda estavam terminando The Dark Side of the Moon. É um disco sem muita informação, realmente eu pesquisei bastante, não tem muita coisa para ser falar dele, mas eu acho um disco muito bom e para mim não desabona de forma nenhuma a discografia do Pink Floyd. Tá beleza, galera? Então esse é o vídeo aí, o nosso 7º capítulo. E semana que vem... Só que eu tô de cabeça na base. E essa edição especial aqui você vai gostar, hein? Valeu, até semana que vem pro nosso 8º capítulo. Forte abraço.